Amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, né? Nosso pequeno estudo, falando sobre a fé e a razão, né? No outro vídeo eu falei sobre o Abraão e hoje eu vou falar sobre o Jonas, né? Mas antes eu gostaria que, se você já é inscrito, que você deixasse aí o seu joinha, tá? Se você ainda não é, eu peço para você se inscrever, também deixar o seu joinha. E tanto aqueles que já são inscritos, aqueles que não são, e aqueles que vão ser a partir de hoje, né? Que você possa se inscrever, né? Deixa eu só pegar um pouco d'água. Que você possa se inscrever e também compartilhar, tanto você que já é inscrito e você que vai se inscrever e deixar o seu joinha, tá? Bom, falando sobre o Jonas, que todos conhecem o Jonas como o profeta fujão, né? Sabe, meu amigo, eu estava meditando sobre o Jonas, meu amigo e minha amiga. Imagina você, um pregador, ganhar uma cidade inteirinha para Deus. Já pensou? Eu acredito que seja o desejo de qualquer um pregador, né? Aquele pregador de Deus, aquele pregador que faz a obra. Eu, particularmente, eu ficaria feliz em ganhar o meu bairro. Pelo menos o meu bairro, né? Para Jesus. Eu ficaria muito feliz. 2 pessoas que a gente ganha para Jesus, 3 pessoas que a gente ganha para Jesus, né? A alegria do pregador é quando uma pessoa ela realmente se converte, ela realmente chega, né, ao conhecimento da verdade. É a alegria do pregador. Falo para vocês como pregador, né? Eu fico muito feliz quando alguém se converte, quando é o fruto das mensagens que Deus me dá, né? Eu fico feliz. Por exemplo, meu canal já tem lá seus 52 inscritos e eu estou muito feliz. Muito mesmo. Eu sei que é pouco, mas é no pouco que a gente é fiel e Deus nos coloca no muito, né? Mas imagina você, um profeta igual Jonas, numa época que não tinha internet, né? Numa época que não tinha rede social, não tinha rádio, não tinha televisão. E um profeta com uma só pregação ganhar uma cidade inteirinha. A Bíblia diz que o rei daquela cidade de Nínive, ele se rendeu aos pés de Deus, proclamou um jejum em toda a cidade, né? Imagina você, que até os animais daquela cidade teve que jejuar, né? Você vê, com uma só mensagem do Jonas. Agora eu falo para você, você acha que o Jonas ficou feliz com isso? Não ficou. Deus teve que falar 2 vezes com ele para que ele fosse à cidade de Nínive. Da primeira vez ele se recusou. Da segunda ele ouviu, depois de passar por uma grande aflição. E quando a cidade de Nínive se rendeu a Deus, o Jonas não ficou feliz, ele ficou pelo contrário. Ele ficou indignado, ele ficou irado com aquela cidade. Sabe, meu amigo e minha amiga? E é o resultado, é o retrato de muita gente. Às vezes a pessoa, por olhar com os olhos da razão, ela acaba ficando indignada com certas coisas que acontecem em sua vida. Às vezes a pessoa fica braba por certas coisas que ela vê acontecendo. E
às vezes tem gente que até perde a bênção, né? Perde até a bênção porque deixa se levar pela razão e não vive pela fé, né? E o Jonas, por que o Jonas ele não quis pregar para aquela cidade? Ele se recusou na primeira vez que Deus falou com ele. Porque a cidade de Nínive era uma cidade realmente cruel, né? Não era uma cidade fácil de lidar com ela, não. Era um povo cruel. Mas o propósito de Deus para aquela cidade nessa época era o quê? Salvar, né? Salvar. Então o Jonas ele deixou, vamos assim dizer, o seu lado humano entrar. E hoje é o que acontece muito, né? Tem muita mulher que para de orar pelo marido porque começa a ficar indignada com certas coisas que ele faz. Tem muitos filhos que deixam de orar pela sua mãe ou pai porque ficam indignados pelo que eles fazem. Ou até um amigo desiste do outro porque fica indignado e começa a pensar que não está dando fruto, começa a pensar que não tem jeito, começa a achar que é um caso perdido, que não adianta mais insistir com tal pessoa. Isso tudo é os olhos da razão, é a voz da razão, melhor dizendo, né? E é algo que nós não podemos, como eu já comecei falando no outro vídeo, que nós não podemos dar ouvido à voz da razão. Porque o propósito de Deus para a cidade de Nínive é o que eu falei agora, era salvar. Você que está orando em favor de alguém já faz tempo, seja um amigo, seja alguém da sua família, sabe, meu amigo e minha amiga, você não deve desistir de maneira alguma dessa pessoa. Você tem que acreditar no trabalhar de Deus. Aquilo que é impossível para mim, para você, é possível para o nosso Deus. Então, que você venha não agir com a razão, mas agir pela fé. Porque se a gente for agir pela razão, a gente não ora por aqueles que estão perdidos. A gente não ora por aqueles que estão indo pelo caminho da maldade. E pessoas até da nossa família, conhecido nosso, né? Se você for olhar com os olhos da razão, você não vai orar por aquele ente que você tanto ama. Você vai, pelo contrário, você vai desejar o mal da pessoa, como eu vejo muito crente aí desejando o mal do próximo. Meu amigo e minha amiga, o bandido, ele pode ser o pior bandido que for, mas se ele se arrepender, você pode ter certeza que para ele tem salvação. Lembra do que Jesus fez na cruz do Calvário, quando havia dois bandidos lá, um blasfemava e o outro suplicava para que Jesus lembrasse dele quando ele estivesse na glória. E Jesus não colocou numa balança o que aquele ladrão fez. Pelo contrário, Jesus o perdoou, né? Agora, e se Jesus estivesse na cruz do Calvário agido com a razão? Ele teria não perdoado aquele bandido. Ele não teria perdoado aquele ladrão. Então, meu amigo e minha amiga, não dê ouvidos à voz da razão. Você vai me ouvir muito falando nesse estudo, tá? Se você quiser ler o que eu disse agora, é lá em Jonas capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, você vai ver isso que eu falei. Jonas capítulo 4, verso 1 e verso 2. O Jonas, ele ficou bravo. Ele ficou indignado. Ainda quis justificar diante de Deus o porquê que ele deixou de fazer a vontade de Deus, né? Isso tudo é a voz da razão. Então, é algo que você não pode fazer, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que
Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus me permitir.